O que vocês não me impedem que eu não faça, né? Então, vocês me pediram demais para ler o Do Que Eu, da Julia Kim. E se Christian leia isso depois que eu comecei a ler esses romances de época, né? Porque eu comecei a ler A Guerra dos Primos, daqui a pouco eu termino e faço um vídeo para vocês. Também li romances vitorianos, e Christian leia porque é um romance de época muito bom. E aliás, eu já tinha ouvido falar desse livro, porque, enfim, virou febre. Eu acho que são ao todo 9 livros. E sim, este ano teremos uma adaptação. Sairá pela Netflix. E parece que em dezembro, se eu não estou enganado, dia 25 de dezembro estreia o Do Que Eu. A primeira temporada, né? Eu creio que seja uma temporada. Cada temporada referente a um livro. Parece que são 9. Enfim, veremos. Então, esse vídeo teremos muitos spoilers, porque, primeiro, é um vídeo mais de análise para saber se eu gostei ou não, contar alguns problemas que eu vi aqui que me incomodaram bastante, e, enfim, conversar com vocês e a gente destrinchar um pouco esse livro da Julia Kim. Vamos lá! Mas já vai dando seu like, se inscreve no canal para receber as próximas notificações de próximos vídeos. Teremos muitos aqui. Enfim, esse é o primeiro livro da série dos Bridgertons, né? Bridgertons. E esse livro, ele trata a história do protagonista principal, podemos dizer, que é o Duque, né? Aliás, o filho do Duque, que é o Simon. O Simon, ele tem inúmeros problemas, vou contar aqui a história do Simon bem brevemente. O Simon nasceu com uma espécie de gagueira e a primeira ele demorou a falar, e quando veio a falar, teve um princípio de gagueira. O pai dele, que é extremamente rude, rejeitou o filho e foi criado o filho praticamente com uma ama. A mãe do menino morreu no parto. E daí o menino cresceu só, foi protegido pela ama ali, que é uma espécie de babá. E naquele período era muito comum. E que período é esse, Christian? É um período de 1913, que eu acho que começa o livro nesse período. É um período pré-vitoriano, ou seja, antes dali do reinado da rainha Vitória, mas esse período aqui era um período extremamente conservador. Sim, conservador regido sobretudo pelos preceitos cristãos, né? E a gente não pode esquecer isso porque aqui reinava o puritanismo, né? Ou seja, aquelas pessoas que eram muito recatadas, que tinham medo disso, tinham medo daquilo, eram muito, podemos dizer, boazinhas, talvez nem sendo boazinhas, mas elas eram, podemos dizer dessa forma, politicamente correta, era toda recatada, não falava, tratar assuntos sobre sexualidade, isso era extremamente tabu, um pouco até abominável, e a gente pode ver claramente aqui na figura da Daphne, que é a esposa no futuro, né, do Simon, em que ela não sabe nada, né, sobre o sexo, não sabe nada sobre essa vida conjugal, ninguém explicou, até a mãe mesmo ficou com vergonha de explicar. Ela estava prestes a casar um dia antes, praticamente de casar, e a mãe ali tinha um papel de contar como era a noite de núpcias, porque ela não sabia nem o que era um corpo masculino, não sabia nem, ela nem se reconhecia, seu corpo feminino, ela não sabia onde existia prazeres, onde daria prazeres, enfim, era assim, uma desavisada no quesito sexualidade. Mas é bem interessante essa história porque o Simon ele cresceu com trauma. Um trauma é porque o pai sempre repreendia quando ele falava: eu não quero essa criança, enfim. Ele cresceu dessa forma e o Simon sempre foi carente de afeto. Eu gostei muito do início, o início é muito bacana. Primeiro, a escrita da Julia Kim é muito viciante, você não consegue parar de ler. E nesse início, a gente vê toda a saga, né, dessa criança querendo o afeto do pai e o pai sempre rejeitando, ele tentando pegar todo esse momento em que o pai, a rejeição do pai, todo esse abandono e a raiva que ele estava sentindo do pai em superação, ou seja, a resiliência, essa foi a palavra principal na vida do Simon. Ele pegou e juntou
todo esse rancor que ele tinha e transformou isso em coisas boas. Um exemplo claro é que o pai dele sempre dizia que esse menino não ia dar em nada, mas ele chegou à universidade, se eu não estou enganado foi a Universidade de Oxford, chegou lá, se deu bem, virou aluno notável, mas ele burlou muitas coisas, só você lendo vai entender, burlou muitas coisas para chegar onde ele chegou. Enfim, depois o pai meio que reconheceu ali, mas jogo duro deu no que deu, né? Ele não meio que, podemos dizer, acreditava ainda no filho, né? No fim das contas, o pai morre, o filho tem que levar nas costas esse ducado, né? Eu não sei se vocês lembram, mas nessas épocas, quando os pais morriam, os filhos herdavam esse título, duque, reis, rainhas, princesas, enfim. E aqui era o duque, muito conhecido ali em Londres e muito prestigiado. Porém, nesse período, antes do pai falecer, o Simon ele viajou o mundo, ele conheceu o mundo. Essa era uma das armadilhas, podemos dizer nem armadilhas, mas uma das alternativas que ele resolveu adotar, né? Decidiu viajar ao mundo porque ele queria ficar longe do pai e ele sabia que se ele fosse para Londres, ele de qualquer forma teria contato com o pai. Ele soube da morte do pai, retornou a Londres, meio que assumiu ali as coisas, mas sem assumir. Então ele era muito prestigiado. Há uma coisa que a gente percebe logo de cara aqui, que a sociedade gostava, né, desses títulos. Principalmente as meninas ali, tudo alvoroçadas, excitadas, loucas para ter um pretendente, né? Inclusive, parece que muitas recebiam uma espécie de currículo aqui. É muito engraçado isso, porque muitas ficavam chateadas porque não recebiam pretendentes, enfim, aquelas coisas todas. E não foi diferente com Daphne. E quem diabos é Daphne? Daphne é uma das filhas, né, da família dos Bridgertons. Essa família é uma família extremamente numerosa, né? A mãe, que é a mãe ali que comanda tudo, porque ela é uma viúva, o pai faleceu, e ela é uma cuida ali dos 8 filhos, se eu não estou enganado. A sociedade prestigia muito essa família, porque é uma família muito tradicional, é uma família muito de posses, muito dinheiro, bem vista ali na sociedade. É uma família bastante próspera, né? Então todos queriam ali se relacionar com essa família bem famosa. E então o Simon, ele conheceu o irmão, né, da Daphne, e lá na universidade mesmo. E na universidade eles ficaram best friend, né, amigos. E, enfim, né, no fim das contas ele voltou para Londres, terminaram a faculdade, cada um voltou para o seu lugar. E o que que aconteceu? Um belo dia, numa festa dessas, né? Que agora o Simon estava bastante requisitado, ele sempre estava indo para algumas festas, apesar de ele não gostar tanto. Ele se depara com uma cena muito inusitada, né? Da Daphne batendo em um dos pretendentes, porque primeiro ela disse que não recebia pretendente nenhum e que estava assim meio que desiludida porque não ia casar, que enfim, toda aquela choradeira, porque a Daphne aqui é uma protagonista extremamente dramática. No fim das contas, ele faz algo ali, consegue resolver, porque a Daphne dá um soco bastante nesse pretendente e que ele desmaia. No fim das contas, ele organiza ali, mas ali já é um princípio do seu interesse pelo Simon. Ela fica bem interessada porque quem é aquele homem misterioso? E depois ele descobre que ela é uma das Bridgertons. E é bem interessante porque ele fica meio espantado, porque tem um elo ali, né? Tem meio que podemos dizer, um acordo entre amigos que não pode cobiçar, não pode namorar, não pode ter relacionamento nenhum com a amiga, ou aliás, com a irmã, né, de algum dos amigos ali. E o Simon tinha como seu melhor amigo, o irmão da Daphne. Enfim, no fim das contas eles se apaixonaram, coisas aconteceram. O próprio irmão da Daphne tentou matar o Simon porque pegaram meio que eles se beijando e para aquele momento ali foi bem, era bem, podemos dizer, feio, né? Uma menina da alta sociedade, puritana, e ser pega daquele jeito e as pessoas vão falar. E falar em pessoas falando, eu acho que um dos pontos principais, eu acho que o que eu mais gostei desse romance
foi que tem meio que um jornal de fofoca ali, né? Nesse período aqui em Londres. E esse jornal de fofoca parece que é um jornal semanal, em que ele publica uma coluna de fofoca das pessoas ali, dos grandes duques, das grandes duquesas, dos reis, das rainhas, das princesas, das pessoas ali da classe monárquica. Então, essa mulher, que é uma mulher meio que misteriosa, é interessante porque a cada capítulo começa com um texto dessa colunista. E essa colunista, a priori, ninguém sabe. Inclusive, terminamos o livro sem saber quem diabos é essa colunista. Eu fiquei até curioso para saber, porque é meio mistério. E é interessante uma coisa: essa colunista sabe demais. Sabe muito essa colunista, que a gente fica meio assim, caramba, como é que ela descobriu essa coisa? Como é que ela soube disso? Ela deve ter muitos informantes, inclusive em cada casa desses grandes monarcas, desses grandes duques ali. Enfim, eu acho que é o ponto alto, para mim foi o ponto alto do livro, esse jornal, né, de fofocas, que traz uma apimentada e que meio que alvoroça muitas pessoas, e as pessoas ficam bastante preocupadas, sobretudo em manter a sua figura íntegra e puritana, né, para a sociedade. Essa sociedade aqui, descrito, né, pela Julia Quinn, do que eu creio que seja nos demais livros, é uma sociedade que preza muito a questão da imagem. Ela é muito focada nisso, né, na imagem, em permanecer muito bem vista, bem vestida, bem maquiada, bem cheiroso, ter bons relacionamentos, e eles prezavam aqui muito pela imagem. E a gente compara com os dias atuais, claro, esse romance é escrito nos dias atuais, mas eles passam no passado. Mas a gente relacionando os dias atuais, podemos muito retratar a questões das redes sociais e todo esse quesito, né? Sobretudo no Instagram, que ele preza muito pela imagem, né? Essa imagem que parece que é detentora de tudo, você muito musculoso, ou a mulher muito bonita, bem vestida, bem maquiada, bem cheirosa, com um iPhone na mão, com isso, com aquilo, enfim. Então, era uma sociedade que vivia exclusivamente, praticamente por aparências. Então, isso eu achei bem interessante trazer para os dias atuais, e aqui tem inúmeras alfinetadas, né, que a gente pode ver ali sobre essa questão das aparências. O Simon, ele traz esse trauma, né, para sua vida adulta, do pai, né, e o pai sempre rejeitando. Inclusive, ele tem um pacto que não quer ter filhos. Aliás, ele não pode, a priori ele não pode, e a gente não sabe de fato essa questão, né, do por que ele não pode ter filhos. Eu achei que era um problema mesmo de saúde dele, mas não, ele não quer propagar o ducado dele, ele quer que morra ali junto com ele esse título. Mas ele, no fim das contas, ele casa com a Daphne causa ali, depois daquele beijo e tudo, ela tem que casar, porque todos aqueles questionamentos, enfim. No fim das contas, ele casa ali, por pouco ele não morre, pelas mãos do próprio irmão dela e das pessoas ali ao redor. Até eles promovem uma espécie de duelo, era bem comum naquela época, mas no fim das contas eles se casam, mas eu creio que daí, até aí o livro é muito bom, mas depois do casamento do Simon, o livro fica ruim pra mim, assim, eu não gostei, e é ladeira abaixo. Ladeira abaixo, simplesmente, eu não gostei, porque, gente, a história é muito bonita, muito redondinha, muito legal, é uma história de princesa, é uma história de ducado, é uma história de rainha, de príncipes, e daquela época pré-vitoriana. Então tava muito redondinho, tava muito perfeito, e ela traz essa questão do sexo que, pra mim, não acrescentou em nada. E eu achei um problema isso, porque o livro estava muito gostosinho, estava um bom entretenimento, e ela traz esses momentos picantes. Eu até entendo alguma parte porque ela trazer isso, porque para quebrar um pouco o puritanismo da época, né, que era um tabu falar sobre sexo, isso, daquilo. E aqui conta também essa questão da Daphne não saber de fato como proceder a essas coisas.
E a mãe não explicou, ninguém não explicou, a sociedade não explica, e tudo isso vira uma lambança no final. No fim das contas aqui tem um problemão aqui, que eu acho que é o maior problema do livro. Primeiro, ela casa com o Simon, sabendo que o Simon não pode ter filhos. Ela, a priori, não sabe que o Simon qual o problema dele, né? O porquê ele não quer ter filhos. Ela desconfia que fosse algum problema de saúde, mas não. Depois ela descobre, depois que contam toda a história do pai do Simon e a história do Simon, depois que conta toda essa história, é que ela vai saber que o Simon não quer ter filhos porque não quer mesmo, ele não quer propagar mais esse ducado, esse título. Então, eles brigam meio que lá, se desentendem, ele fica bastante bêbado, e muito bêbado, que não consegue nem raciocinar direito. No fim das contas, ele bêbado ali, sem saber reagir, meio que, até ele fala que os sentidos dele estavam meio confusos. Eles têm um relacionamento ali à noite. No fim das contas, ela fica grávida. Ele fica sabendo disso, né? Depois o álcool vai embora, né? Ele acorda e toma assim um susto, e depois percebe, né, tudo aquilo que foi feito. Ele fica bastante chateado com a Daphne porque ele não queria ter filhos. Ela já estava avisada antes mesmo do casamento, mas ela topou. Eu achei isso um problemão trazer. E aí ele meio que ocorre aquilo ali, né? Fazem o ato, no fim das contas ela engravida. Ele ficou bastante chateado, ele passou parece uns 2 meses fora, ali em outras propriedades dela. Ela voltou para a mãe dela, que eles estavam já na casa deles, em outro lugar. Ela volta para a mãe dela, os irmãos ficam ali alvoroçados, vão até lá para buscar o Simon, para saber o que aconteceu, porque a Daphne estava triste, porque isso, porque aquilo, o que fizeram com a minha irmã. No fim das contas, eu achei isso aqui, o livro estava uma delícia, mas depois desse ato, podemos dizer, para que isso? Se vocês lerem, vocês vão entender o problemão que tem aqui. No fim das contas, ela fica grávida, ele aceita, né, assim, a priori, depois ele vê que, enfim, é o jeito, e aí acaba o livro acaba o final, é bastante corrido. O outro problemão que eu não gostei, a Julia Kim poderia desenvolver mais esse final. Era um final que poderia desenvolver alguns laços melhores, até mesmo os diálogos melhorarem ali na questão da forma mesmo como é o desenrolar da história, porque eu sei que ela deixou muita coisa aberta para os outros livros, mas aquele final poderia ser mais desenvolvido. Mas é um livro, podemos dizer, não sei nem quantas estrelas dá esse livro, mas não sei, gente. Eu não sei. Mas uma coisa que muito me impactou, uma coisa que muito me chamou a atenção, é um livro muito querido por muitos, né? Todo mundo gosta desse livro, e assim, uma hype imensa. Eu creio que essa hype vai voltar agora no fim do ano por causa da série. Mas esse problema, eu não sei se a série vai abordar esse problema do que o Simon teve agora, né? E que ela engravidou sem que ele conseguisse meio que saber o que de fato estava acontecendo. Achei bem. Ela ficou meio paranoica. Acho que melhor dizer, caracterizando a Daphne ali no final. Depois que ela sabe que o Simon pode sim ter filho, ela ficou paranoica e querendo ter um filho. Gente, eles tinham acabado de se casar. É sério. Eu acho que não fazia nenhum mês praticamente. Acho que um pouco mais de um mês que eles tinham casados. E ela ficou paranoica, querendo, depois que ela descobre isso, querendo ter uma família, querendo ter um filho. Às vezes até dá para entender naquela época, porque era muito comum, e as coisas do filho, de ter um filho, era de propagar, de ter herdeiros, era muito comum naquela época. Além do mais, o livro tem vários clichês, né? Dessa questão do romanção, mas eu entendo muito bem que é muito característico desse tipo de livro, romanção. Mas enfim, vocês me pediram, eu li, e eu vejo esse livro é um bom entretenimento, mas tenho muitas ressalvas sobre ele. Mas até ela poderia
desenvolver essa questão da Daphne ter um bebê do Simon, né, ter uma criança do Simon, de uma forma muito diferente, não daquela forma que eu achei uma forma muito feia. Enfim, leiam, vocês vão entender. Essas são as minhas opiniões. Eu sei que vocês vão gostar, talvez vocês vão me detonar, porque eu tô falando mal do livro sobre isso. Mas é isso. É um livro, é um bom entretenimento, mas para mim, esse livro, primeiro, ele tem muitos problemas. Eu não sei nem quantas estrelas dá, sei lá, 2 estrelas, 3 estrelas, no máximo. No máximo, mais que isso, não. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se vocês concordam com o que eu falei, dos problemas que eu citei, mas uma coisa que eu vi mais por aí é as pessoas dizendo que Christian, o livro é maravilhoso, é lindo, é romântico. De fato o livro tem muito romantismo, tem muita coisa bonita, mas não me contaram desse final, eu achei bastante desastroso na minha visão, tá? E é isso. Um cheiro pra vocês. Essa é a minha análise sobre o Duque e eu. Será que eu continuo? Me contem aqui se vale a pena continuar essa série. Me convençam se vale a pena terminar a série. Eu faço vídeo. Se vocês me convencerem, eu faço vídeo para todos os livros. Até mais!